continuando, pessoal, nós já entendemos então um pouco o conceito de carga, vamos fazer mais uma aplicação, tudo bem? Eu tenho uma esfera condutora metálica e, usando os processos de eletrização que já foram cobrados na outra prova, eu cedo mais 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Lembrando que numa esfera condutora como essa aqui, os elétrons vão ficar mais perto da superfície, certo? Eles vão ficar na superfície. Então, eu cedo mais 5 elétrons para essa esfera condutora. Qual vai ser a carga total dessa esfera condutora? Nós sabemos que a carga é igual a o número de sobra ou falta de elétrons vezes a carga fundamental. Como eu tenho sobra de elétrons, a minha carga vai ser negativa. Então, eu tenho a minha carga é igual a menos o número de elétrons que eu tenho, que é 5, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Portanto, a carga vai ser igual a menos 5 vezes 1,6 dá 8, vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Certo? Bom, mas nos exemplos que a gente fez até agora, as cargas estavam aqui, paradinhas, dentro do átomo ou na superfície da nossa esfera condutora. Mas o que acontece quando eu tenho movimento de cargas? O que acontece quando eu tenho movimento, certo? Aqui está um exemplo do que a gente pode fazer para entender o movimento entre as cargas. Sempre que eu tiver movimento ordenado de cargas, geralmente por um fio condutor, certo? Por que condutor? Porque nós lembramos que na camada de valência eles têm facilidade de doar elétrons, certo? Sempre que eu tenho movimento ordenado de elétrons por um fio condutor, certo? Todos os elétrons estão correndo juntinhos na mesma direção, eu tenho o que a gente chama de corrente elétrica. E para corrente elétrica nós usamos o símbolo I. Mas como eu posso contar essa corrente elétrica? Para medir a corrente elétrica, eu coloquei aqui no meu fio um contador, certo? Isso daqui vai ser uma plaquinha que cada vez que o elétron passar, ela vai piscar e a gente vai poder contar a carga. Sendo assim, quanto ficaria a minha corrente? Quanto mais carga passar num tempo menor, mais elétrons estão correndo. Mais elétrons estão correndo pelo meu fio. Sendo assim, quanto maior a quantidade de cargas que passarem em um menor tempo, maior a minha corrente. Então, a minha corrente vai ser igual à carga que passa pelo meu fio em um intervalo de tempo. I é igual a Q sobre a variação do tempo. Então, supomos que nesse fio passa uma carga de 12 coulombs a cada 2 segundos, tudo bem? Eu vou ter que a minha corrente vai ser igual a 12 coulombs, que é a carga que está passando, pela variação do tempo, 2 segundos. Quanto que isso vai me dar? Nesse caso aqui, então, a minha corrente vai ser igual a 6. Mas 6 o quê? 6 coulombs por segundo. Coulomb por segundo, a gente chama essa unidade de amperes. Tudo bem? Então, essa é a definição de corrente, a quantidade de elétrons que eu tenho passando no fio. Se todos os elétrons forem o tempo todo na mesma direção, eu tenho corrente contínua. Agora, se os elétrons ficarem indo e voltando, eles vão e voltam todos juntos, certo? Eu tenho então que o positivo está de um lado, depois o positivo está no outro, a gente chama de corrente alternada. Tudo bem? Vamos agora passar para a parte de circuitos.